continuação da doutrina espírita. Se à noite hoje não tem muita gente encarnada, mas tem desencarnado. É, sim, tá cheio. E assim é importante para nós, para cada um que veio aqui hoje à noite, compreender o motivo de estar aqui. O que é que nós viemos buscar na casa espírita? Quem é esse consolador prometido? Porque nós vamos falar de filosofia e religião e nós trazemos o despertar da consciência através da dor. É bem interessante quando a gente analisa isso, porque quando Jesus estava aqui conosco, ele já dizia que ia mandar um consolador que explicar melhor o que nós iríamos entender a mensagem dele. E a mensagem de Jesus foi uma mensagem de amor. E nessa mensagem de amor, nós hoje aqui à noite, a casa, acho interessante, a gente traz esse tema. O despertar da consciência através da dor. E nós ficamos analisando como é que está a nossa vida. Como é que está nós dentro de casa? Como é que estamos nós com relação aos trabalhos? Como é que nós estamos lidando com todo esse processo de mudança que nós estamos vivendo? Nós sabemos que o nosso objetivo aqui na Terra é evoluir. Quando nós vamos falar aqui da doutrina espírita, nós vamos falar para o espírito, para um ser ou uma essência que tem vida eterna. Então, nós vamos falar de uma dor, da necessidade da dor para o espírito, o que é que essa dor tem a ver com o processo de evolução do espírito, Nós sabemos que Kardec diz para nós que os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas destinados a uma evolução. Então, lá na criação, nós já fomos destinados a uma perfeição. Mas que perfeição? Absoluta? Não. Absoluta é só o Pai. Nós vamos ter uma perfeição relativa. E aí, ainda em nós predomina ainda a ignorância. O mundo, para nós, ainda visualizamos só a matéria. O que nos trouxe a casa espírita? Se nós formos refletir, o que nos trouxe a casa espírita? A grande maioria de nós veio por conta da matéria. Que matéria? Que nos cabeça? Não. A doença física. Quando nós não viemos a casa espírita à procura da cura para nós mesmos, nós viemos à procura de solução de dores da alma. Então, em nós ainda prevalece muito a matéria. E ele diz aqui que um dia nós vamos sair desse planeta de provas e expiações e vamos para o planeta de regeneração. Vamos nesse processo de evolução para esse planeta. E Leon Denis, no século XIX, ele escreveu em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. E no homem, acorda. Conhece, possui-se e tornando-se consciente. E para nós, Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Consolador, ele diz que a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é instinto e o homem é razão. Então, nós viemos desses segmentos, nós viemos nessa trajetória e vamos nesse processo de evolução, crescendo. E aqui nós
nós estamos nesse planeta Terra de provas e expiações, onde predomina em nós ainda o mal. Às vezes a gente olha assim e diz, não é em mim não que predomina, é naquele que me ofende. Por que nós nos sentimos ofendidos? Por que nós nos sentimos ofendidos? Lembra de Jesus? Jesus não se ofendia com ninguém. Jesus é o nosso modelo e guia. Lá na cruz, no Calvário, quando eles estavam lá naquele difícil momento para todos nós, Jesus olha para aqueles que estavam ali, aqueles algozes, e exclama para Deus, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Será que nós somos capazes de fazer isso? Será que nos nossos conflitos da vida, nas nossas dificuldades, nós somos capazes de pedir perdão por aquele que nos ofende? Eu acredito que não. Pelo menos eu ainda não sou. Eu estou nessa luta, nesse desafio, mas ainda não sou. E nós temos aqui o planeta Terra, morada acolhedora do cárcere das almas infelizes. Para nós, o que é o planeta Terra? É uma morada de acolhimento ou um cárcere? Depende da nossa condição. Na realidade, é um planeta de acolhimento. Porque o planeta nos acolhe com uma finalidade. Mas pode ser um cárcere? Pode. Depende da condição que nós chegarmos aqui e o que nós vamos fazer aqui dentro do planeta Terra. Né? E a nossa casa, ela é considerada para nós, o planeta Terra, uma educandade, onde há tantos múltiplas e urgentes, há tarefas múltiplas e urgentes para todos nós, uma vez que a vida é movimento, progresso e ascensão. A Terra é uma escola de tarefa. Onde está a minha tarefa? Onde está a tarefa de cada um de nós? A primeira tarefa nossa é dentro do lar. É lá onde nós temos a oportunidade de chegar na Terra. É lá no lar, com nossos pais, com nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Então, essa é a nossa oportunidade. Qual é a minha tarefa no lar? Cada um dentro do seu lar tem diversos desafios. Às vezes, é o nosso pai que não nos compreende, que tem um temperamento diferente, uma personalidade diferente da nossa. Às vezes, é a nossa mãe. Às vezes, são os nossos irmãos. E quando nós casamos, é o companheiro, são os filhos, tem 3 e um é muito diferente. E aí nós vamos superando esses desafios dentro do nosso próprio lar. Cada um de nós pode mudar alguém? Não. Nós podemos mudar a nós mesmos. Dependendo da situação que nós estivermos, nós temos condições de mudar a nós mesmos. No mundo, para muitos, é uma penitenciária, é uma oficina de trabalho também, de estudo e de realização, onde nós nos cumpre burilar nossas almas. O que é uma oficina? Uma oficina, geralmente, é algo que nós vamos consertar. Então, esse planeta nos é apresentado como uma oficina, algo para consertar a nós mesmos. Nós vamos burilar aqui os nossos sentimentos. Nós vamos trabalhar a busca dessa purificação.
é também um mundo conturbado, é um hospital, onde recebemos a oportunidade de aprender, trabalhar e curar as nossas enfermidades espirituais. O que vem a ser uma enfermidade espiritual? Toda doença do corpo, ela começa no espírito. O fígado está danificado do álcool que consumimos. Mas eu não vivi nessa encarnação. Muitos de nós dizem, não, eu nunca vivi nessa encarnação. De onde vem esse fígado danificado? De encarnações anteriores. E onde é que ele está? No perispírito. E o perispírito traz isso para o nosso corpo físico. É movimentado pelo espírito e repercute lá no nosso corpo físico. Então essas doenças que ela aparecem conosco, elas são enfermidades que nós é quem vamos promover a cura. Nós podemos passar o dia todinho aqui no centro, tomando passe, água fluidificada, leva até água para casa. Já tive a oportunidade de escutar um palestrante dizendo que uma pessoa chegou na casa espírita com um garrafão de água mineral. Disse, pode fluidificar, porque lá em casa, depois do banho, não jogar água em cima da coisa. E a situação lá em casa está muito ruim. Só um banho de água fluidificada. Se nós não quisermos nos melhorarmos, não procurarmos a nossa cura, não adianta. Aí tem aquele dizer popular, água mole e pedra dura, tanto bate até que fica. É verdade? De tanto a gente estar aqui sentado e escutar a palavra, o Evangelho de Jesus, nós vamos meditando na vida. Na hora de uma grande dificuldade na nossa vida, nós vamos nos lembrar. Eita, lá no centro espírita, disseram que o nosso modelo de dia agia assim. Aí muitos de nós dizem, mas eu não sou Jesus. Estou muito longe de Jesus. Sim. Mas pelo menos ore. Ore, silencie. Mude sua atitude diante das dificuldades. E aí nós vamos achando a nossa cura. Aí ele diz, albergue de almas que sofrem anemia de amor, requisitando as vitaminas de entendimento e da compreensão, da paciência e da renúncia, a fim de que entendimento e compreensão, paciência e renúncia sejam sinais de uma vida nova a bem de todos nós. O que é o nosso remédio? Virtudes. Nós vamos aqui desenvolver as nossas virtudes. Ah, Marilá, que só com virtudes eu vou para o progresso material? Vai também. Vai ter a sabedoria, o discernimento, para compreender o momento de dar mais um passo e o momento de silenciar-se e de parar. Vai ter a sabedoria e o discernimento de saber que se nós não nos prepararmos para o mercado de trabalho ou para uma profissão que talvez seja a profissão dos nossos sonhos, nós não vamos conseguir ser um bom profissional. Provavelmente não vamos conseguir o bem material que nós almejamos. O progresso material faz parte do desenvolvimento do espírito. O espírito precisa progredir materialmente, intelectualmente, e assim desenvolver as capacidades com a potência da alma. Que é nesse contato, nesse trabalho que nós vamos desenvolvendo a paciência, a resignação, a inteligência, descobrimos por que fulano
comprou tal coisa e eu ainda não. O mundo está cheio de oportunidade e de diversidade. E tem algum espaço que precisa de cada um de nós. E nós precisamos ocupar esse espaço. Então, precisa de cada um de nós silenciarmos e buscar a resposta na nossa alma. Onde é o espaço que eu preciso ocupar? E é uma penitenciária, aqui também, o planeta também é uma penitenciária, onde somos reabilitados para uma nova vida em comum com o próximo. Estamos algemados. Por que algemados? Porque já fizemos tanta maldade, que às vezes nós chegamos aqui sem nossos braços, porque eles foram os primeiros pela nossa maldade. Às vezes nós chegamos aqui sem condição de raciocinar direito, que usamos a inteligência para outra finalidade. E aí nós vamos trabalhando, burilando a nossa alma e vamos sair desse presídio, dessa penitenciária. É um educandário, uma penitenciária, um hospital ou uma oficina. Casa de Deus, na específica destinação de educandário recuperatório, sem qualquer fator intrínseco a impedir a libertação do homem ou desviá-lo do seu roteiro ascensional. É uma casa de Deus. Por mais que a gente não goste da terra, mas a terra, o nosso planeta, Recife, a nossa cidade, é uma casa de Deus para nós. A nossa casa é um templo de Deus para nós. E aqui é onde nós vamos buscar o alimento da alma. É no centro espírita? É no templo religioso. É naquele templo que faz conexão com a espiritualidade, que nós vamos buscar o alimento da nossa alma. Aqui nós vamos escutar aquilo que nossa alma precisa ouvir. Ouvir, internalizar, meditar e vivenciar. Quais são as causas das nossas aflições? Devem ter diversas causas. Uma das causas que nós podemos pensar, esse mundo conturbado que nós levamos, de tantas decisões precipitadas que nós tomamos. Às vezes nós moramos numa dificuldade tão grande, que muitas vezes somos nós que criamos essas dificuldades. Agora nós estamos no mês de abril. Vem aí o imposto de renda. Aí a gente começa a pensar no imposto de renda. Aí vem as escolas dos filhos. Aí vem a mudança do carro. Aí vem o IPVA. Aí vem a feira para fazer. Aí vem levar o menino para a escola. Aí vem trazer o menino para a escola. Aí vem o trabalho. Aí vem a rotina do dia. E às vezes nós sentamos e dizemos, eu gostaria de ter um minuto de paz. Porque essa rotina nos desgasta. Quando nós somos jovens, nós planejamos, porque alguém está fazendo essa rotina para ti. Nós hoje olhamos para os nossos jovens, eles passam muito tempo sentados estudando. Mas os pais estão correndo, trabalhando, para dar, oferecer aquele momento, aquela oportunidade para aquele jovem. E aí, nessa idade jovem, nós pensamos como é que nós vamos organizar a nossa vida. E organizamos tudo bonitinho, atitudes dignas, coisas bem pensadas. Mas quando daqui a pouco, a gente recebe a influência de amigos, influência
dos nossos comportamentos dentro do dia a dia, influência do trabalho, e aí nós tomamos atitude diferente daquela que nós planejamos. E muitas vezes erradamente. E quando nós erramos, nós nos magoamos. Nós magoamos a nós e provavelmente a mais alguém. Ficamos equivocados com aquelas decisões. Quando chega uma certa idade, nós olhamos para trás e dizemos: eita, eu não devia ter feito isso. É tarde para consertar? Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Todos os dias o sol brilha para nós. Todos os dias é uma oportunidade de um novo recomeço, para construirmos um novo fim. Então, nunca é tarde. E ele diz assim: quais são as causas dos nossos conflitos, das nossas dores, dos nossos apelos? Nós mesmos. Primeira coisa, a causa somos nós. Que criamos problemas para nós mesmos, complicamos as coisas. Muitas vezes geramos expectativa com relação aos outros. Nós queremos que os outros sejam assim, que ele faça assim, que ele haja assim, e aí nós jogamos tudo para ele. E o outro não faz. E aí nós ficamos frustrados. As nossas expectativas não foram alcançadas. Porque o outro é o outro. Ele vai fazer o roteiro da vida dele. Como nós fazemos o nosso. Aí ele diz aqui para a gente, né? O outro é o outro e nós não temos controle sobre ele. Então, nós nos angustiamos, caímos em depressão e entramos nessas dores da alma, da tristeza, da depressão, e às vezes culpamos o outro por alguma coisa que não foi boa para nós, porque é mais fácil. É muito mais fácil nós jogarmos a culpa no outro do que fazermos essa análise profunda da gente, enxergar os nossos erros e corrigir. O segundo são aqueles que não decorrem de nós, não contribuímos para que eles acontecessem. Vou contar uma história bem interessante para vocês. A semana passada, nós fomos fazer um exame, mês passado. E ao sair do exame, estava conversando com Franelinha e senti a presença de alguém atrás de mim. Aí saí pensando que era alguém que dava um jeito a Franelinha. Não era um assaltante. E ele puxou um revólver desse tamanho, botou na minha barriga. Disse: a senhora não tem medo não, a senhora dá as costas. E aí eu caí a ficha. Passe a chave do carro, diga qual é o carro. E eu não sabia nem falar. Digo o carro, ponte, eu apontei o carro. Ele chamou o outro parceiro, pegou o carro e disse: joga a bolsa. E levou a bolsa comigo. Eu fiquei sentada sem bolsa. E quem é a culpa dessa minha posição? Eu vou olhar e vou dizer: eu não fiz nada, que se eu fazer uma coisa dessa comigo. Gente, por mais que eu estudar a doutrina espírita, mas eu me senti desamparada. Naquela hora, eu caí no chão, caí nos prantos, perguntando a mim mesma. Depois dessa viagem de 30 anos dentro da doutrina, o que eu fiz para que aquele rapaz, aquele dois rapazes, tomasse essa atitude tão grosseira, tão bobagem comigo? Eu fiquei tão chateada que depois fiquei com vergonha. Porque eu estava naquela tristeza todinha pelo meu material. Quando minha vida estava aqui. Naquela mesma hora, tudo é questão de pensamento, que é minutos.
Eu acho que eu nem cheguei a cair no chão direito e já passei os anjos lá. Tudo me socorrendo e ajudando. E a história que eles repetiam para mim, antes do encarnado, viu? A senhora está feliz e agradecendo a Deus que a senhora está viva. Agradeço a Deus. Agradeço que a senhora está viva. Mas eu passei o choque da matéria. Passei um tempo impressionado. Depois foi que veio essa gratidão. Primeiro, agradecendo mesmo a eles e a Deus por ter cuidado aqueles anjos. Que ali foi eles que providenciaram o BO, tudo. Eu estava paralisado. Aí nós perguntamos, de onde veio isso? Nós vamos entrar em um ônibus, quando chega dentro do ônibus, tem um assaltante dentro do ônibus. Nós vamos, uma viagem de urgência, acontece alguma coisa, a gente perguntou. Onde vem esses atropellos? Que causa, que aflição é essa de onde vem? Nós vamos refletir conosco. Se tudo tem uma causa justa, essa aflição também tem uma causa justa. Estamos no mundo de provas e expiações, espíritos rebeldes. Estamos numa escola de educação do espírito e nós não estamos percebendo a mensagem divina. Nós não estamos internalizando a mensagem. Quando eu leio o Evangelho, o que é que eu vejo no Evangelho? Quem faz Evangelho lá aqui? O que é que eu vejo na lição do Evangelho lá? O Evangelho é o código de ética do nosso dia a dia. O Evangelho é a Bíblia do Espírita. É a rotina da vida do Espírito. E nós perguntamos lá no Evangelho, aquela mensagem ali. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes. Antes de tu ir oferecer tua oferenda lá no altar, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E nós fazemos isso? Nós fazemos isso? A nossa mente aqui está no perdão. A nossa mente aqui nesse momento está tirando a mágoa, a queixa que alguém fez conosco, alguém que tomou o nosso emprego que nós julgávamos que era nosso, alguém que tomou aquele carro. Será que nossa mente agora está viajando à busca de sair? Precisamos, meu irmão. Precisamos fazer esse trabalho conosco. Não é difícil. Porque se fosse difícil, Deus não botaria um anjo da guarda ao nosso lado para nos ajudar. Deus não colocaria diversas casas religiosas para nos ajudar. Deus não colocaria perto de nós amigos que nos ajudam. Agora é uma peleja íntima. E a peleja íntima não é fácil. Deixar um vício não é fácil. Então, se acontece essas causas conosco de aflição, é de outras vidas. É alguma coisa de outra vida que eu não entendo, porque o véu do esquecimento chegou para nós, graças a Deus. Então, como não entendo, então vou, naquele momento, perguntar qual a lição que eu tenho que tirar dessa aflição. Eu mesmo tenho muitas, inclusive o desapego. Tenho o propósito de fazer uma geral, não é? O desapego, desapegar-se de alguma coisa. Nós chegamos aqui vamos voltar nus, mas precisamos progredir materialmente também. Porque a tecnologia vem do desenvolvimento da nossa inteligência. E o trabalho também.
Ele diz aqui para a gente: em primeiro lugar, nós somos objeto da causa das dores. Em primeiro lugar, a causa das dores somos nós, das angústias, das aflições. No segundo lugar, não constituímos para essa dor, não contribuímos. Vidas passadas, aprimoramento de nós mesmos. É projeto de vidas passadas que vem para aprimorarmos. O que a doutrina espírita diz é que o objetivo da existência na Terra não é outra senão aprendermos a amar. E eu vou aprender a amar com a atitude da graça? Sim. Pai, perdoa-os, eles não sabem. Vamos sempre botar essa frase na nossa cabeça. Nós aprendemos a amar. Vou amar o inimigo como um amigo? Não. Não vou. Jesus já disse isso. Um amigo é um amigo. Tem coisa mais gostosa do que a gente estar numa aflição e um amigo aparecer e te oferecer colo. E um amigo aparecer e ajudar na solução daquele problema quando você está bloqueado. Geralmente os problemas se bloqueiam. O inimigo não faz isso. Mas a gente deve orar, deixar ele prosseguir a vida dele. Porque ele também está na oficina que eu estou. Aí ele diz: aprender a amar, desenvolvermos as competências intelectuais e morais, crescemos integralmente e progredindo. A educação do homem é o objetivo. A educação da alma. Progredir, discernir. Como é que nós vamos discernir? Para discernir, nós precisamos ter conhecimento. E onde é que nós vamos ter conhecimento? Aonde é? Onde é que Jesus disse? Procurais a verdade e a verdade vos libertará. Da ignorância do espírito. Da ignorância. Não é a verdade das tecnologias, não. É a verdade da ignorância do espírito. É aquela parte que oferece, quando bater na tua mão, no teu face, oferece a outra face. É perdoar 70 vezes 7. É compreender o outro. É desenvolver a paciência diante daqueles que nos acompanham, que repetem uma história 20 vezes ao dia. A mesma história. E a gente tem a paciência. Às vezes essa paciência se ausentar um pouco. Se ausenta, respira e volta de novo. E o arrependimento? O que é mesmo arrependimento? De onde vem essa coisa de arrependermos? Se a gente se arrepende, é de alguma coisa que nós fizemos errado. Arrependimento é bom? É a abertura do espírito para ampliar sua consciência. Saber que aquela atitude não lhe convém. Saber que aquilo ali que você fez não está certo. Então, o arrependimento é muito importante. Em que consiste o arrependimento? Tem a finalidade de nos levar ao sofrimento, ou justamente a contribuir, nos libertar desse padecimento. O arrependimento é para nós sofrermos ou para nos libertarmos? Vamos pensar. A gente foi para uma UPA. Quando chegou lá, foi mal atendido, porque a irmã que estava atendendo estava sobrecarregada. Tinha um problema muito mais sério do que o nosso. E nós ali saímos com tanta raiva que saímos divulgando, jogando aquilo para a irmã. A irmã nem percebe.
Ela está na rotina do trabalho dela e para ela você foi mais um que estava lá. Diante de tanta dificuldade que ela enfrenta. Agora você fica com aquela mágoa dentro de você. Aonde é que está a mágoa? Em você. Não está, não. Muitas vezes nós passamos muito tempo. Eu me lembro de uma certa feita que nós estávamos no estudo do Evangelho na casa espírita e a gente tinha uma oficina de sentimentos. E lá a gente trabalhava com os tratantes, aqueles que chegam com suas dificuldades. E cada um vai se colocar naquela oficina dependendo do tema da noite. E a gente estava falando do perdão. E tinha um senhor lá e ele dizia assim: eu não consigo perdoar. Eu tenho uma mágoa dentro de mim tão grande que eu não consigo perdoar. E não consigo. Aí ele ficou repetindo essa história durante o tempo. Você quer falar da mágoa? Quero. Aí ele falou: eu posso falar? Você pode. Aqui nós somos todos doentes no hospital. Todo mundo aqui tem uma mágoa assim. Aí ele disse que passou um tempo, ele botava o carro dele na porta da casa dele, na calçada, e o vizinho chegava com o carro. E o carro do vizinho tomava a garagem dele. E ele começou com aquele carro do vizinho, e uma certa feita, ele foi lá com raiva e bateu no carro do vizinho. Mas tirou o carro. Quando o vizinho chegou de manhã, o carro estava batido. Quem foi? Não disse quem foi. Depois ele foi lá e chutou meu carro. E aí eu deixei de falar com ele. Nunca mais falei com ele. Eu mandei fazer uma garagem dentro da minha casa, derrubei a sala, fiz a garagem e nunca mais me dirigi ao vizinho. Mas eu tenho tanta vontade de falar com ele, meu vizinho. Faz 15 anos disso. Mas quando eu olho para ele, eu tenho uma mágoa tão grande, só me lembro do pé dele batendo no meu carro, chutando. Por que você já falou com ele? Não. Já tentou falar com ele? Não. Vamos fazer assim? Vamos orar por ele. Toda noite isso ora por ele. E aí ele foi naquela trajetória, o tratamento é mais ou menos de 5 semanas. E quando foi lá para a terceira semana, ele chegou e deu um abraço. Eu queria abraçar todo mundo aqui dentro. Isso que foi? Se eu conseguir uma vitória imensa. Eu não dei bom dia ao vizinho. E quando eu dei bom dia a ele, ele olhou para mim e me abraçou. Vizinho, eu queria pedir perdão se você ficou com raiva de mim. Já olhei tanto para você, para a gente se reconciliar e orar por você vai acabar isso. Ele ficou com raiva, o vizinho não. Onde era que estava mal e a dor? No outro. Ele não estava com raiva. Então nós precisamos fazer esse trabalho conosco. Na questão 990 do Livro dos Espíritos, podemos definir o arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. O arrependimento traz para nós essa consciência de que fizemos algo errado. E o que é a dor? Existe somente a dor física? Por que não incluímos a dor em nosso repertório de possibilidades? Quem a cria, Deus ou nós mesmos? Carrega ela em si alguma função positiva? A dor carrega? Joana de Ângelo, podemos dizer que é Joana de Ângelo, mas tem um espírito lá no livro do Evangelho que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se ela é uma bênção e o Pai nos ama e nos dá coisa boa, então a dor é positiva. A dor vem nos ajudar. Admitir erros é quão maior for essa nossa percepção das coisas, mais facilmente deixaremos de negar ou mesmo justificar ilusoriamente nossos erros e fracassos, reconhecendo que admiti-los torna-se fundamental para o processo do nosso amadurecimento.
admitir o nosso fracasso e o nosso erro. Reflexionar sobre aquilo que nós erramos. Não interessa a jornada que o outro está levando, a cruz é dele. Se eu puder auxiliar, pode. Se eu não puder, ele vai levar. Agora, a minha cruz, essa me interessa. E eu tenho que carregá-la para aprender. A dor é uma bênção de aprendizado. É através da dor que nós vamos desenvolver as nossas virtudes. Ainda. Não tem outro instrumento. Espírito rebelde é através da dor. Espírito ignorante, através da dor. Não conhece outra ferramenta a não ser a dor. Se nós perguntássemos aqui, a vida é ruim para nós? A maioria de nós é. Estamos empregados, o salário é pouco, estou com a mãe doente, eu estou doente disso. Mas não é. Quantos momentos maravilhosos nós tivemos na vida? Vamos fazer isso hoje à noite? Fazer uma relação dos momentos maravilhosos que nós tivemos na vida. E nós vamos descobrir que a vida é bela. Até nas dores nós crescemos. Foi através de uma doença que eu aprendi a cuidar de outra pessoa. Foi através de uma experiência que eu vivi de muita dor que eu aprendi a aconselhar o outro. Porque já passei por essa experiência. Nós hoje dizemos aos nossos filhos: não vá por esse caminho. Esse caminho leva a isso. Eles desistem do caminho? Dificilmente. Mas com certeza eles vão lembrar. Minha mãe bem que dizia, meu pai bem que dizia, que isso aqui não era bom. Os erros são quase que inevitáveis para quem avançar e crescer. São acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo que todos nós estamos destinados a vivenciar. Isso está em Randolph. Todos nós estamos destinados a vivenciar os erros, que é através dessa dor que nós vamos evoluir. Por que nós vimos na casa espírita? Olha a pergunta do início. Pelo andando. Tem espírito que vem para aprender. Eu acho bonita a filosofia espírita e eu quero aprender. Mas a grande maioria de nós vem pelo andando. Quando não é nossa dor, mas é uma dor que diretamente ela dói em nós. E aí nós chegamos à casa espírita. A maior parte das pessoas concentram-se exclusivamente em seus erros e tropeços. Mas esse enfoque negativo gera vibrações de igual teor, que por sua vez estimula ainda mais o estado de espírito negativo. Daí Emmanuel explica que a autocondenação prejudica consideravelmente o processo de reabilitação perante os enganos. A culpa não resolve. A autopolícia não resolve. A dor é uma ferramenta para reconstrução nossa. Para nos reabilitarmos para a convivência fraterna entre nós. Então a dor tem esse objetivo. Não é para a gente ficar culpando, nem se culpando pelo que passou. Passou. Eu vivi essa experiência quando passou. Eu agora, a partir de hoje, nós repetimos assim dentro da casa espírita e em outros tempos, professor não me. Então nós vamos à busca desse homem novo. Arrepender-se resolve. A gente arrepender de alguma coisa resolve, né, gente? Quem já se arrependeu daquilo que fez?
pode. Mas só arrependimento não é suficiente. Nós vamos que reparar aquela falta. Porque é reparando a falta que nós vamos nos capacitarmos para sair do segundo grau de ser universitário. É reparando a falta, corrigindo com aquele, não é com ninguém não, é com aquele que nós prejudicamos. É com ele que nós vamos corrigir. Aí ele diz aqui para nós, o arrependimento não redime. É apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação, em favor da qual não basta penitência, ritos ou rezas. É de fundamental importância que o mal seja reparado. É a lei de equilíbrio e evolução. Posso rezar, é bom rezar. É bom pedir perdão. Se eu não consigo pedir um perdão para ele, eu vou rezando, que aquilo vai amenizando a minha alma, vai amenizando o meu espírito, e a partir dali eu tenho condições de vê-lo diferente, mas não corrige. O bom mesmo é nós irmos para lá para reparar aquele erro, corrigir junto àquele que nós ofendemos. Por isso, para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações a caminho de grandiosas realizações. Por que o espírito mais amadurecido? Porque tem consciência. Porque tem consciência. Nós espíritas, nós seremos cobrados mais do que os outros. Porque a nós foi dado o Consolador prometido, para despertar em nós essa consciência. A dor em nossas vidas. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sobre a ação do tempo, a dor modela a alma humana, exatamente como o artista habilidoso. A dor realiza um trabalho de escultura em nossa intimidade, tornando-se mais sensíveis, estimulados ao perdão e à compaixão. Está nesse livro o problema do ser, do destino e da dor. A dor exerce ação misteriosa na consciência dos indivíduos, educando e aperfeiçoando o ser, fazendo-se presente tantas vezes quanto forem necessárias para a sua transformação moral, através de diferentes processos. Agirá com eficácia, desenvolvendo a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a compaixão, a humildade e a indulgência, qualidades entre tantas que eu sei precisar adquirir. A dor como caminho de regeneração e progresso. É através da dor que nós vamos ter a compaixão. É através da dor que nós vamos ter misericórdia. É através da dor que nós vamos ter indulgência. Eu sei a dificuldade que o fulano está passando, porque eu já passei por ela. Mais ou menos esse ponto. Então, a dor é realmente uma bênção. E o despertar da consciência. Em que momento da nossa existência iremos despertar nossa consciência para a verdade libertadora? E aqui, nós vamos ler aqui vamos ver se dá tempo. Mas eu tenho certeza que vocês já conhecem a história. Caindo em si, a história do filho pródigo. Aquele que saiu dos bens do pai e saiu da casa do pai para gastar as farras na abundância, curtir a vida material. Chamou o pai e disse: eu quero tudo que é meu, porque eu vou usar da minha herança. E aí ele saiu. Não vou contar a história do filho pródigo, mas chega um momento que ele, caindo em si, ele olha para ele, percebe e diz: que
coisa ruim que eu fiz. Eu vou voltar à casa do meu pai. A história não é bem assim, essa fala é mais linda. Mas vamos pegar aquele Lucas que ele diz, caindo em si, porém em si, Lucas capítulo 5, 17. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiadamente tarde, porque o divino amigo fora entregue aos juízes cruéis. Judas caiu em si naquele momento que nunca eu fui capaz de fazer isso. Oh, que pergunta, né? A nossa consciência já disse muito isso. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizar a salvadora retificação. E aqui nós vamos falar um pouco de Magdala, né? Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos dos gênios perversos. Todavia caiu em si sobre a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. É o maior exemplo de transformação, Maria de Magdala, que essa transformou a alma, caindo em si. E Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe depurar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado do Evangelho. Pedro foi outro que dizia, Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Por que, Jesus? Essa pergunta. E aí, então, ele vai nos dar presença. E diante da dificuldade, Pedro nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes o ensinamento de Jesus bate na nossa porta e nós negamos? E Paulo de Tarso confia-se desvarada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. Então, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Paulo de Tarso era perseguidor dos cristãos. E é um grande exemplo para nós. Nós também vamos cair em nós. E vamos nos libertar daquelas coisas que não nos agradam, que não faz bem. Em que momento nossa consciência vai despertar? E ele diz aqui no último parágrafo, a grande massa de crentes de todas as matrizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reina entre eles a perturbação e a dúvida. Porque vive mergulhado nas interpretações puramente verbalistas. Tem que tirar o espírito da letra, gente. Da revelação celeste. Em gozos fantasistas. Em mentiras da hora carnal ou imantadas à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria do interesse imediatista, satisfeito e a paz e a sensação passageira do bem-estar do corpo da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Para muitos de nós, a felicidade está na satisfação da carne, no prazer da carne. Todos nós já vivemos esse momento. Mas nós estamos caindo em nós.
E a realidade da satisfação do Espírito é viver bem de consciência, é estar em conformidade com as leis de Deus. Cai com tudo em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante, pela redenção observarás surpreendido como a vida é bem diferente. Vamos iniciar nossa jornada de despertamento da consciência. Começamos a valorizar o nosso tempo e a nossa vida, que são os bens mais preciosos que possuímos. O tempo é único e a vida é uma bênção de Deus. Estar aqui presente nessa escola, sabendo que estamos matriculados e que vamos evoluir. Então é uma bênção de Deus. Não desperdiçar muito tempo com banalidades e futilidades, como a excessiva preocupação consigo mesmo e com as coisas materiais, enquanto não despertarmos para os reais valores da vida, que são a família, os amigos, o trabalho e os relacionamentos sociais. Esses são os valores da vida que eu tenho para dar. O que é que eu tenho dele? Quem sou eu? Eu tenho que dar o que eu sou. O que eu tenho é mais fácil. Dar roupa, dar um quilo de arroz, dar uma cesta básica, dar um complemento de uma passagem, dar um lanche. É muito bom. Mas o que é que eu dou? Sou eu. Paciência, resignação, tolerância, compreensão, compaixão, misericórdia, piedade. Aprendemos a viver com sabedoria e simplicidade, que nos traz a paz do Espírito e nos propicia a verdadeira alegria de viver. Auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Quando não podemos fazer isso, vamos pensar no bem, que o bem ajuda. Aprendamos a acender a nossa luz e buscar a verdade antes que a verdade nos surpreenda. Vamos conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho, esse código de ética da nossa vida. Ponha como prioridade na sua existência estudar o Espiritismo. Se essa é a luz que te ilumina, estude, compreenda, alimente sua alma de sabedoria, estude as obras de Kardec, estude o Pentateuco de Kardec. E aí nós vamos deslanchar mais sobre as obras de Chico e de tantos outros que a espiritualidade nos envia. O Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para o voo rumo às esferas superiores. O conhecimento espírita implica no compromisso de vivermos segundo os seus princípios. Nós só vamos aprender se formos conhecer os princípios da doutrina. O homem aflora para despertar da consciência, transformando-se num homem integral, que se verá livre de suas próprias amarras interiores. Sejamos nós candidatos, voluntários, a esta nova era de luz e testemunho. A voz do Cristo ecoando em nosso âmago. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Foi Jesus que disse. Então nós seremos capazes de fazer essas obras. E nosso grande desafio é amar. Amar é o nosso grande desafio. Amar os inimigos, amar os inimigos, amar a nossa vida, amar as dificuldades. Ver as dificuldades como salto quântico na nossa vida. Ver as dificuldades como possibilidade do Espírito evoluir. É difícil, não é tão fácil, mas é possível sim. Porque atrás de cada um de nós e na nossa frente está o nosso Pai. Que não cai uma folha sem a permissão dele. Imagine deixar seus filhos sofrer eternamente.
Que Jesus nos abençoe de sempre. Muita paz.